Saudações do universo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Bruxel aqui, dia 5 de abril de 2022. Um vídeo que tende a ser um pouquinho mais chato para as pessoas que não se interessam muito pelo lado filosófico, porém de suma importância, pois eu não vou me ater somente e nem por muito tempo sobre a vida de Sócrates, a história dele em si. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou tentar trazer toda a história dele, todos os conhecimentos possíveis para a gente aplicar no nosso interior, nos dias atuais e no nosso mundo, né? Então os filósofos, né, principalmente antes de Cristo, né, da idade antiga ali, eles tinham, em minha opinião, menos influência tecnológica. Então eles tinham menos informação para a cabeça deles, para a mente racional deles. E com isso eles podiam pensar realmente, podiam racionalizar mais. E isso fez dos três principais filósofos que a gente conhece até hoje, né, fez eles serem reconhecidos por sua filosofia pura, né? Então foi o caso do Sócrates, principalmente, tá? Sócrates, Platão e Aristóteles são os nomes que a gente mais conhece. Eu já fiz um vídeo falando sobre Platão, né? Principalmente sobre o mito da caverna aí, né? E aí Platão foi discípulo de Sócrates. Então Sócrates foi mestre de Platão. Sócrates, se eu não me engano, nasceu por volta de 470 a.C., né? Viveu 70 anos. Sua morte foi através de uma condenação, né? Ele foi condenado à morte porque o pessoal julgava que ele ia contra os deuses, né? Contra a maioria da sociedade na época. E aí isso é muito interessante. Então ele aceita a morte dele, toma o veneno e um tempo depois ele morre, aceitando totalmente a morte dele. Porque no fundo Sócrates sabia que a alma era imortal, né? Então ele tinha um conhecimento muito profundo. Sócrates não deixou nenhuma obra escrita, então ele acreditava que a linguagem oral ela era mais importante. Então isso, em minha opinião, é fantástico. Tá? Só esse fator faz a gente precisar imaginar o filósofo na época, né? Como ele falava. Então, na minha mente aqui eu tenho algumas ideias de como ele falava. Inclusive, tem pessoas hoje em dia que a gente pode analisar na internet que falam de uma maneira incrível, né? E aí, se tudo que essas pessoas falassem fosse escrito, talvez não ficasse tão claro assim. Então, por isso da importância da gente ouvir essas pessoas, né? E aí, claro que infelizmente a gente não consegue ouvir o que Sócrates falava, mas ele não deixou nenhum escrito e mesmo assim foi um dos filósofos mais importantes para a humanidade, né? Tanto que é separado em período pré-socrático, período socrático e período pós-socrático, né? Na história aí da filosofia. Então Sócrates é essa figura icônica, né? O pai dele era escultor, a mãe dele era parteira e ele era muito observador, né? Analisando a mãe dele num parto, ele observou que ela apenas auxiliava a mãe a ter a criança, né? Então ele traz isso para a filosofia, em que ele auxiliava as pessoas através de perguntas, através de questionamentos, para as pessoas chegarem à verdade. Então, eu fico imaginando a voz de Sócrates, eu fico imaginando todo esse lado desse filósofo incrível e eu penso que essa abordagem que ele traz, né, da oralidade, de buscar a verdade através de perguntas, de indagações, eu vejo tudo isso como incrível, né, por parte dele. Então, trazendo isso para os dias atuais, trazendo toda essa bagagem desse filósofo incrível que foi Sócrates para os dias atuais,
Sócrates, através de uma mensagem que já existia na Grécia, né, na época, ele usou muito a frase conhece-te a ti mesmo. Então, essa frase fez parte da vida dele. E além disso, né, tem a frase do só sei que nada sei. Então, qual que é a diferença de Sócrates na época, né, para os demais intelectuais da época? Todo mundo queria ter a resposta para tudo. Então, qualquer coisa que era perguntada para as pessoas queriam ter a resposta. E Sócrates se coloca exatamente como o contrário. Ele se coloca como se fosse uma criança, né? Como se fosse um ignorante, apesar de não ser um ignorante. Então ele diz, né, esse só sei que nada sei, como alguém que não tem a certeza do conhecimento, como alguém que sempre pode aprender alguma coisa a mais. Então, para a época, isso é fantástico, né? Para a época, se colocar na posição de que eu sempre posso aprender um pouco mais, de que eu não sei se eu sei exatamente determinada coisa. Então, me mostre outro ponto de vista para mim ver se eu chego numa verdade um pouco maior, um pouco mais aprofundada. Tudo isso em Sócrates é incrível, né? Então, esse conhece-te a ti mesmo. Já parou para pensar sobre isso? Essa talvez seja uma das questões mais importantes para a humanidade atualmente, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso no próximo num vídeo mais para frente. Mas perceba como a gente está num excesso de informações. A gente tem informações e mais informações a todo momento. A maioria, né, vindo do celular. Então, há pessoas que buscam conhecimento em livros, né? Há pessoas que estão saindo dessas bolhas que a maioria da humanidade está afundada, né? Mas conhece-te a ti mesmo. E Sócrates levou essa frase para a vida dele. A partir do momento que tu busca se conhecer, tu vê que tu não sabe realmente quase nada sobre tu mesmo. Então, o que eu quero dizer com o excesso de informações hoje em dia? Todo o excesso faz com que a gente não tenha direção, né? Principalmente o excesso nas mídias, né? A gente não tem direção sobre a própria vida. O conhece-te a ti mesmo é tu se conhecer. Tem inúmeras formas de tu se conhecer. Tu pode mexer no celular e ver quanto tempo tu perde na tua vida mexendo no teu celular. E aí tu se conhece um pouco. Tu pode praticar um esporte e aí ver o quanto tu se conhece através desse esporte. Tu pode praticar uma arte, música, literatura, escultura, dança e através dessa arte se conhecer. Tu pode praticar meditação e através das meditações se conhecer. Então, através desse conhece-te a ti mesmo, tu passa a ter mais consciência sobre quem tu é. Nos tempos atuais, nos dias atuais, se conhecer é a coisa mais importante. Talvez sempre foi. E a humanidade, os seres humanos, em sua maioria, não se conhecem. E por não se conhecer, não sabem o que querem. E por não saberem o que querem, passam pela vida despercebidos. Esse, para mim, é um dos maiores aprendizados que Sócrates deixou. Apesar de não ter muita coisa escrita sobre ele, imaginando a forma como ele falava. Isso vem de cada pessoa deve imaginar como ele perguntava para os outros, como ele se indagava sobre as coisas. E acaba sendo uma figura icônica, né? Acaba sendo um ser que mudou totalmente a história da filosofia.
a história do pensar humano. E talvez fica me martelando na cabeça, né, do porquê as pessoas julgaram ele na época e envenenaram ele, né, julgaram ele à morte. Sócrates provavelmente passava muito tempo meditando e começou a perceber que não existiam muitos deuses, porque os deuses da época, na Grécia, serviam para as pessoas terem vários nichos, e nesses nichos de crenças, de vários tipos de crenças, poderem praticar concupiscências, né? Poderem praticar atos sexuais negativos, atos de uma pessoa dominar a outra através da força, através do poder. Então, Sócrates sempre foi esse cara curioso, esse cara que se perguntava sobre as coisas, e ele estava num conhecimento de Deus, da realidade, e por ter aceitado a própria morte de forma tranquila, Sócrates acaba sendo esse cara que precisou estar vivo até nos dias atuais. Esse cara fundamental para a história da filosofia, para a história do pensar humano, e é essa a minha opinião que eu tenho sobre ele. Nos vídeos a gente encontra bastante da história dele, então procure pesquisar mais da história dele para tu entender o contexto, a história dele, a história dos deuses gregos, a contradição que ele colocava perante essas crenças, e então tu vai entender que ele era um homem no caminho da verdade e deixou essa marca na história da humanidade. Tá? Conhece-te a ti mesmo, não esqueça disso. Se Sócrates, que era sábio, levou isso para a vida dele, quem dirá nós, que estamos muito longe, né, de um aprofundar dentro de nós. A gente está longe dessas coisas, dessa vida pensante, dessa vida intelectual, dessa vida com sabedoria e vida anterior que Sócrates tinha. Então, é isso que eu entendo. É esse o meu compartilhar que eu posso te deixar sobre Sócrates. Comente aí o que tu achou e até o próximo vídeo.